Imagine descobrir que uma das figuras mais importantes da Bíblia foi apagada diante dos seus olhos. Imagine saber que por quase 2000 anos você acreditou em uma história construída para esconder a verdade sobre a mulher que caminhou ao lado de Jesus, que o seguiu até a cruz e que foi a primeira a vê-lo vivo. Agora imagine que essa verdade não apenas muda o cristianismo, mas muda o que você acredita sobre poder, fé e sobre você mesmo. Hoje você vai conhecer os 10 segredos que a igreja tentou enterrar. E o segredo número 1, ele não só explica quem foi Maria Madalena, mas revela um poder escondido dentro de você. Se prepare. O que você vai ouvir agora, nenhum pastor, nenhum padre e nenhum teólogo tradicional vai te contar. Essa imagem se espalhou por sermões, novelas bíblicas, catequeses, cultos e conversas de família como se fosse uma verdade absoluta. A história de Maria Madalena foi moldada por interpretações, discursos e decisões tomadas muito depois da vida de Jesus. Decisões que ecoaram por toda a Europa medieval e chegaram ao Brasil como uma sombra difícil de contestar. E, mesmo que hoje muitos estudiosos reconheçam que os evangelhos nunca dizem que ela foi prostituta, essa imagem continuou sendo repetida aqui, com força, como se fosse parte essencial da fé, em igrejas espalhadas pelo país de pequenas comunidades do interior. Há grandes catedrais, a figura de Madalena ainda é apresentada como a mulher pecadora que Jesus salvou, e não como a discípula influente que caminhou ao lado dele, apoiou seu ministério e testemunhou sua ressurreição. Essa distorção não aconteceu por acaso. Ela nasceu de um discurso construído no século VI, quando líderes religiosos decidiram unir 3 mulheres bíblicas diferentes em uma só, criando a personagem da pecadora arrependida. E essa interpretação, ao ser repetida por séculos, se transformou em tradição e depois em doutrina cultural, até chegar ao Brasil como se fosse uma certeza sagrada. Mas por que alguém faria isso? Por que transformar uma líder espiritual, uma mulher influente e respeitada, em uma figura marcada pela culpa? Porque na época, a ideia de uma mulher ocupando um lugar central na vida e na mensagem de Jesus era simplesmente explosiva. E quando o cristianismo oficial começou a se organizar como instituição com hierarquias masculinas muito bem definidas, a presença de uma mulher forte e próxima de Jesus era um problema que precisava ser apagado, suavizado ou ressignificado. E foi assim que Maria Madalena, uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo, passou a carregar um rótulo que nunca foi dela. No Brasil, essa mentira ganhou ainda mais força. Em um país onde as tradições religiosas têm raízes profundas, onde símbolos e narrativas bíblicas moldam famílias inteiras, essa distorção se tornou parte da cultura. Quantas pessoas que você conhece cresceram ouvindo que Madalena era uma prostituta? Quantas pregações você já escutou repetindo essa versão? E quantas vezes essa história foi usada para reforçar a ideia de que a mulher por si só é frágil, pecadora ou inferior? Este é o primeiro choque, o primeiro segredo, e talvez o mais necessário para abrirmos a porta dos próximos. Porque, para entender quem Maria Madalena realmente foi, precisamos primeiro desmontar aquilo que ela nunca foi. Precisamos juntos desfazer a mentira que atravessou oceanos, viajando da Europa medieval até as igrejas do nosso país, para só então enxergar a mulher que transformou a história menos, e que até hoje muitos tentam esconder. Quando você ouve no Brasil que alguém foi apóstolo, imediatamente pensa em autoridade espiritual, alguém com peso, respeito e responsabilidade dentro da fé. Agora imagine o impacto que teria para milhões de brasileiros descobrir que a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus não foi Pedro. Ela foi literalmente a ponte entre o Cristo ressuscitado e seus seguidores. Porque
Admitir que uma mulher foi a primeira mensageira, a primeira líder pós-ressurreição, desafia uma estrutura religiosa moldada por séculos de poder masculino. Para muitos cristãos brasileiros, é desconfortável imaginar que a fé que professam foi anunciada primeiro por uma mulher em um tempo em que o testemunho feminino nem era considerado válido em julgamento. A resposta é desconfortável para muita gente, porque ao contrário do que as tradições machistas ensinaram ao longo dos séculos, Jesus nunca tratou mulheres como incapazes ou inferiores. Ele as instruiu, as libertou, as ouviu e as colocou em posições de protagonismo espiritual. E no Brasil, um país tão marcado pela fé, essa revelação tem um peso ainda maior. Capítulo 3-O Evangelho de Maria e o silêncio das igrejas brasileiras no Brasil. Quando falamos de Bíblia, quase sempre pensamos nas mesmas páginas, nos mesmos versículos, nos mesmos livros que a maioria das igrejas usa desde criança. Mas o que quase ninguém comenta menos e muitos líderes evitam mencionar é que existem textos antigos, tão antigos quanto os evangelhos mais conhecidos, que revelam algo profundamente desconfortável para a tradição. Entre esses textos está o enigmático e poderoso Evangelho de Maria. E aqui começa o choque: o Evangelho de Maria não é um livro sobre Maria. Não é um livro que usa seu nome como metáfora, não é uma poesia espiritual. É um registro de ensinamentos atribuídos a Jesus, ensinamentos transmitidos diretamente a ela, como se fosse uma conversa privada, profunda, íntima, menos algo que nenhum outro apóstolo teria ouvido da mesma forma. Quando esse texto foi encontrado em manuscritos antigos, estudiosos perceberam algo que poderia virar o mundo religioso de cabeça para baixo. Ali, Maria não aparece como coadjuvante, mas como alguém que entende a mensagem espiritual de Jesus mais profundamente do que os outros discípulos. E enquanto isso surpreende acadêmicos do mundo inteiro, aqui no Brasil, onde a fé cristã molda desde festas populares até decisões políticas, o Evangelho de Maria continua praticamente desconhecido. Por quê? Porque esse texto mostra uma mulher ensinando homens, mostra Maria consolando apóstolos que estavam com medo, mostra Maria sendo questionada pelos discípulos, especialmente Pedro, por causa de sua proximidade com Jesus, e mostra Maria respondendo com firmeza, sabedoria e autoridade. Em um país onde ainda hoje muitos pastores e líderes resistem a aceitar mulheres pregando, liderando ou ensinando, imagine o impacto que teria se milhões de brasileiros descobrissem que, segundo o Evangelho antigo, Jesus confiou ensinamentos espirituais não a Pedro, não a João, mas a Maria Madalena. O Evangelho de Maria revela uma disputa silenciosa, uma tensão que ecoa até hoje. Pedro, símbolo do poder institucional masculino, questiona Maria, menos símbolo da espiritualidade intuitiva e feminina, menos perguntando por que Jesus falaria com ela de forma tão especial. E ela não recua, ela não se diminui, ela não aceita ser silenciada. O texto descreve Maria se levantando, explicando o que ouviu de Jesus e defendendo sua autoridade com coragem. Essa cena é quase proibida para o imaginário brasileiro. É como se fosse um espelho mostrando o que tantas mulheres no Brasil vivem diariamente. Ter conhecimento, ter preparo, ter espiritualidade, mas ainda assim serem questionadas por um sistema que insiste em trotelá-las como menos. E talvez seja por isso que tantas igrejas no Brasil simplesmente evitam falar desse evangelho. Não é que ele seja proibido. Ele é incômodo. Ele é perigoso. Ele dá voz a uma liderança feminina que, se reconhecida, mudaria toda a estrutura de poder construída ao longo dos séculos. E aqui está o ponto que ninguém comenta. Se existe um texto antigo mostrando Maria ensinando, consolando, liderando e recebendo revelações espirituais diretas, então a pergunta se torna inevitável: por que isso não é ensinado nas igrejas brasileiras? Porque essa Maria, a Maria Laida, a Maria confidente espiritual de Jesus,
Não aparece nas homilias, nos sermões e nas classes bíblicas do Brasil? A resposta começa a ficar clara. Porque admitir essa Maria significa admitir o protagonismo feminino que foi apagado. Significa mexer nas bases de uma história que foi cuidadosamente moldada. E principalmente significa devolver às mulheres brasileiras algo que sempre foi delas: voz, autoridade e poder espiritual. E é justamente por isso que estamos aqui, para trazer à luz aquilo que por muito tempo ficou escondido. Capítulo 4 - o conflito com Pedro. O choque entre duas visões que ainda ecoa no Brasil. Se existe um trecho dos textos antigos que muda completamente a maneira como vemos o início do cristianismo, é o momento em que Maria Madalena se encontra frente a frente com a resistência de Pedro. E talvez seja por isso que essa cena, apesar de tão discutida por estudiosos, quase nunca é mencionada nos sermões brasileiros. Imagine a situação: os discípulos estão assustados, confusos e inseguros depois da morte de Jesus. O clima é pesado, denso, carregado de medo e incerteza, menos algo que qualquer brasileiro que já passou por crises na própria fé pode compreender profundamente. É nesse ambiente de fragilidade que Maria se levanta e começa a contar aos discípulos aquilo que Jesus teria ensinado a ela, em particular mensagens espirituais sobre coragem, sobre o verdadeiro significado da libertação e sobre a natureza do espírito humano. E enquanto ela fala, enquanto sua voz rompe o silêncio, Pedro a interrompe. Ele questiona a legitimidade dela. Pergunta por que Jesus falaria com uma mulher e não com ele. É um momento de tensão, um choque de autoridade, quase como se dois caminhos diferentes estivessem disputando o rumo do cristianismo nascente. De um lado, Maria, com sua espiritualidade intuitiva, sua proximidade emocional e sua compreensão profunda. Do outro, Pedro, símbolo da estrutura, da organização, da autoridade formal. Agora pense no Brasil de hoje, em um país onde muitas mulheres lideram grupos, ministérios, movimentos e comunidades. Quantas vezes elas não enfrentam exatamente esse mesmo tipo de questionamento? Quantas Marias brasileiras são interrompidas quando começam a falar? Quantas Marias são colocadas em dúvida apenas por serem mulheres, mesmo quando demonstram sabedoria, preparo, sensibilidade e força espiritual? O conflito entre Maria e Pedro não é apenas um episódio antigo. Ele é um espelho da tensão ainda viva entre um modelo de fé institucional, hierárquico e masculino, e outro mais livre, mais intuitivo, mais igualitário, onde homens e mulheres caminham lado a lado. E o mais impressionante é como os textos mostram que Maria não recua. Ela não baixa a cabeça, ela não se deixa intimidar pelo questionamento. Ela reafirma o que ouviu, reafirma sua posição e reafirma a confiança que Jesus teria colocado nela. Para muitos brasileiros acostumados a ver mulheres sendo silenciadas, essa cena é chocante. Ela não combina com a imagem domesticada que muitas tradições transmitiram ao longo dos séculos. É como se uma peça esquecida do quebra-cabeça voltasse ao lugar, revelando uma figura muito mais forte do que é ensinada em catequeses e escolas dominicais. E aqui está o ponto mais incômodo de todos. Se esse conflito existiu nos textos antigos, se um dos líderes mais influentes da história do cristianismo teria questionado Maria por ela ser mulher, então isso significa que a disputa por espaço, voz e autoridade feminina dentro da fé não é algo recente, mas algo que atravessa milênios. E no Brasil, onde tantas mulheres sustentam igrejas inteiras com sua fé e dedicação, essa revelação é quase como um grito silencioso vindo do passado, pedindo para ser ouvido, porque a pergunta inevitável que surge é simples e profunda: se Maria precisou defender sua autoridade espiritual diante de Pedro. O que isso nos revela sobre as raízes da desigualdade dentro da fé? E o mais surpreendente, como essa tensão inicial moldou ou distorceu a maneira como o cristianismo seria vivido, ensinado e transmitido até chegar ao Brasil? Ao entender esse confronto, começamos a enxergar não apenas Maria e Pedro, mas também a história das próprias igrejas brasileiras, suas escolas, seus silêncios e suas resistências. E isso para muitos é só o começo do desconforto. Capítulo 5 - Maria como companheira de Jesus. O tabu que o Brasil não está preparado para enfrentar. Entre todas as revelações que envolvem Maria Madalena, existe uma que provoca desconforto imediato, principalmente em um país profundamente cristão como o Brasil. A palavra que aparece no antigo Evangelho de Filipe, um texto gnóstico encontrado no Egito, é companheira. E essa única palavra vem causando debates desde que foi descoberta. O termo original pode significar parceira espiritual, discípula íntima, amiga muito próxima ou até mesmo algo mais, dependendo da tradução e da interpretação. Mas o que realmente causa impacto não é a palavra em si, é o que o texto sugere sobre a proximidade entre Maria e Jesus. O Evangelho de Filipe menciona que Jesus a tratava de forma especial, como alguém que recebia ensinamentos profundos. E, em um trecho fragmentado, há a sugestão de que ele a beijava frequentemente. Para os gnósticos, o beijo tinha significado simbólico, representando a transmissão espiritual do conhecimento.
Mas para a imaginação popular, especialmente no Brasil, essa possibilidade mexe com algo muito maior. A ideia de que Jesus poderia ter tido uma relação afetiva humana, íntima, real. E é aqui que surge o tabu. Porque no Brasil, país onde milhões de pessoas cresceram com a imagem de um Jesus celibatário puro, distante de qualquer relação romântica, a simples sugestão de que ele poderia ter tido uma companheira muda completamente o imaginário religioso. Afinal, se Jesus viveu como um homem pleno, sentindo, amando, se relacionando, isso aproxima o sagrado do humano de uma forma poderosa, mas também desafiadora. Igrejas brasileiras, tanto católicas quanto evangélicas, evitam discutir esse assunto. Não porque exista uma prova definitiva contra ou a favor menos, mas porque a discussão em si já abala estruturas profundas. Um Jesus celibatário é mais fácil de usar como modelo para justificar o celibato clerical, para reforçar a ideia de que a pureza espiritual está ligada à ausência de vínculos afetivos. E ao mesmo tempo, um Jesus sem envolvimento emocional preserva a distância entre o divino e o humano, mantendo uma imagem controlada e compreensível. Mas a figura de Maria Madalena, quando vista como companheira ou parceira espiritual de Jesus, quebra esse paradigma. Ela coloca uma mulher ao lado do Cristo, não atrás. Ela dá protagonismo emocional e espiritual a alguém que durante séculos foi retratada como pecadora. E isso, em um país onde ainda há forte resistência ao reconhecimento pleno da autoridade feminina nas igrejas, é quase revolucionário. Imagine por um instante o impacto disso em milhões de mulheres brasileiras que já sentiram que sua espiritualidade é tratada como menor. Imagine o impacto disso em homens que nunca questionaram porque sempre lhes disseram que Deus fala primeiro com eles. Imagine o impacto disso em toda a cultura religiosa do Brasil. Não estamos dizendo aqui que Maria e Jesus foram marido e mulher. Essa é uma teoria, não um fato comprovado menos, mas estamos dizendo que existe um conjunto de textos antigos, interpretações e discussões acadêmicas sérias que mostram uma proximidade muito maior entre eles do que a narrativa tradicional brasileira costuma admitir. E quando essa proximidade vem à tona, ela abre portas que muitos prefeririam manter fechadas, porque ela coloca em xeque a imagem de um Jesus distante da experiência humana. Ela devolve a Maria o lugar de alguém essencial na vida dele. E acima de tudo, ela traz à superfície a pergunta que o Brasil não está preparado para fazer. Se Maria Madalena esteve tão próxima de Jesus, por que isso foi escondido por tanto tempo? Este capítulo não traz respostas definitivas, porque elas pertencem à fé de cada pessoa menos, mas traz algo ainda mais poderoso: a coragem de perguntar, e é essa coragem que nos permite seguir para o próximo segredo, ainda mais controverso e transformador. Capítulo 6. Menos a teoria da linhagem sagrada. O mistério que assombra a imaginação do Brasil. Quando falamos na possibilidade de uma linhagem sagrada ligada a Jesus e Maria Madalena, não estamos tratando de um fato histórico comprovado, mas de uma teoria que se espalhou pelo mundo como faísca em palha seca, especialmente depois que obras literárias e documentários popularizaram essa ideia. E o Brasil, país apaixonado por mistérios, por histórias que misturam fé, lenda e espiritualidade, abraçou essa teoria com a mesma fascinação com que abraça relatos de milagres, aparições e profecias. A ideia é simples de explicar, mas gigantesca em impacto. E se Maria Madalena não tivesse apenas caminhado ao lado de Jesus, não tivesse apenas testemunhado sua ressurreição, mas tivesse também dado continuidade a uma linhagem menos, uma descendência, um sangue que carrega simbolicamente a união entre o humano e o sagrado, essa repetis conhecida como sangrei, ou Santo Graal, sugere que o verdadeiro cálice não seria um objeto físico, mas sim um ventre ou um legado vivo, uma continuidade humana. É claro, essa teoria não é consenso acadêmico e não está presente nos textos bíblicos tradicionais. Mas seu poder não está na certeza histórica. Está na força simbólica que ela carrega menos e no medo que ela desperta. Porque, se fosse verdade, mudaria absolutamente tudo. Imagine o impacto disso no Brasil, onde multidões enxergam Jesus como figura central de suas vidas, onde cada esquina carrega uma igreja, cada família conhece passagens bíblicas de cor, e cada pessoa tem uma relação emocional com a figura de Cristo. Se houvesse uma linhagem humana ligada a ele, isso transformaria a espiritualidade brasileira por completo. Isso abalaria a estrutura de poder das instituições religiosas, redefiniria séculos de pregação e colocaria mulheres, especialmente Maria Madalena, menos no centro de um dos maiores mistérios da história. E é justamente por isso que essa teoria incomoda tanta gente. Ela retira Maria do papel de espectadora e a coloca como cofundadora de um legado. Ela dá a ela agência, importância, protagonismo, algo que durante séculos foi tomado das mulheres dentro das tradições cristãs. Para muitas pessoas no Brasil, essa teoria desperta esperança. A ideia de que o sagrado não é algo distante, inalcançável, mas algo que toca o humano
de forma íntima, frágil, viva. Para outras desperta medo, o medo de perder estruturas que foram construídas ao longo de séculos, de ver um Jesus mais humano do que o permitido, de enxergar Maria Madalena como muito mais do que a pecadora arrependida que sempre ensinaram. E para outras ainda desperta curiosidade. Se tanto foi escondido, se tanto foi moldado, se tantas versões da história se perderam ao longo do caminho, será mesmo impossível imaginar que a verdade seja mais complexa do que a narrativa oficial? Aqui no Brasil, onde fé e emoção caminham lado a lado, essa teoria encontrou terreno fértil. Ela aparece em conversas, em documentários, em debates online, em igrejas que tentam desmenti-la, e em pessoas que defendem sua capacidade simbólica. E talvez essa seja a palavra-chave, simbólica, porque mesmo que a teoria da linhagem sagrada nunca possa ser provada historicamente, ela revela algo profundo sobre nós, sobre o que buscamos na espiritualidade. Ela mostra que o povo brasileiro, com toda a sua sensibilidade religiosa, não teme perguntas grandes. Teme sim respostas pequenas demais. No fim das contas, falar de linhagem sagrada não é apenas discutir se Jesus teve descendentes, é discutir o que fazer com o poder que essa possibilidade desperta dentro de nós. Porque se a história real de Maria Madalena é maior do que nos ensinaram, então talvez nós também sejamos maiores do que sempre nos disseram. E é com essa reflexão que seguimos para o próximo segredo, onde a transformação pessoal de Maria se torna o centro da narrativa. Mas quando olhamos para as interpretações de estudiosos, percebemos algo muito mais humano, simbólico e poderoso. Em várias tradições antigas, o número 7 representa totalidade e completude, um ciclo que abrange todas as partes do ser. E aqui é impossível não pensar no coração brasileiro. Somos um povo marcado por cicatrizes. Cicatrizes de perdas, de desigualdade, de violência, de frustrações, de sonhos interrompidos. Cada brasileiro conhece alguém menos ou é alguém menos que carrega seus 7 demônios. Sejam eles ansiedade, depressão, culpa, medo, traumas, pobreza, exclusão, humilhação, ou simplesmente o peso de uma vida difícil demais para um corpo só. Por isso, quando falamos da transformação de Maria Madalena, o Brasil entende, porque a verdadeira força dessa passagem não está na expulsão dos demônios, mas no que acontece depois. Maria se levanta, ela reencontra sua dignidade, ela se torna discípula, ela encontra propósito, ela assume sua voz. Essa é a parte que quase nunca é contada no nosso país. Muitas religiões brasileiras adoram falar do pecado, da queda, do erro, da culpa, mas falam muito pouco da restauração, da reestruturação da alma, da reconstrução da identidade. Maria Madalena simboliza isso, alguém que passou por dores profundas, físicas, emocionais ou espirituais, e ainda assim encontrou força para caminhar ao lado de Jesus e se tornar uma das suas seguidoras mais importantes. E o impacto dessa transformação é gigantesco no imaginário brasileiro, porque revela que fé não é sobre perfeição, mas sobre reconstrução. Não é sobre nunca ter sofrido, mas sobre continuar caminhando mesmo depois de ter sido quebrado pela vida. Quando olhamos para Maria, através dessa lente, ela deixa de ser uma figura distante e se torna profundamente humana, menos alguém com quem milhões de brasileiros conseguem se identificar.
Capítulo 8 menos a mulher rica. O poder que o Brasil nunca imaginou que Maria Madalena tinha. Se existe uma imagem que o Brasil recebeu de Maria Madalena ao longo dos séculos, é a imagem de uma mulher caída, pecadora, pobre e arrependida. Essa narrativa foi repetida em sermões, encenações, catequeses e até novelas bíblicas, sempre reforçando a ideia de que ela era alguém sem valor, sem prestígio, sem importância social. Mas quando lemos o Evangelho de Lucas, encontramos uma revelação que desmonta completamente essa narrativa. Maria Madalena era rica, não apenas rica menos, ela era uma das financiadoras do movimento de Jesus. Pense no impacto disso. Pense no que isso significa dentro da cultura religiosa brasileira, onde falar sobre dinheiro na igreja é sempre um assunto delicado, onde fiéis carregam o peso de sustentar comunidades inteiras, enquanto líderes religiosos discutem prosperidade, dízimos, ofertas e recursos espirituais. Agora imagine descobrir que no início do cristianismo, uma mulher foi uma das principais responsáveis por garantir que Jesus e seus discípulos tivessem o que comer, onde dormir, como viajar e como continuar seu trabalho. Em outras palavras, Maria Madalena não era apenas seguidora, ela era provedora. E isso no Brasil é explosivo, porque por muito tempo ensinei que as mulheres deveriam apenas apoiar passivamente, servir em silêncio, cumprir funções discretas dentro das igrejas, mas aqui temos Maria menos uma mulher dona de seus bens, dona de sua voz, dona de sua história, menos usando seu dinheiro para sustentar o próprio Jesus. Pouca gente percebe o quanto isso é revolucionário. No mundo antigo, mulheres raramente tinham autonomia financeira. Para que Maria pudesse financiar um projeto desse tamanho, ela provavelmente tinha propriedades, negócios ou herança. Ela tinha influência, tinha independência, tinha prestígio. E ao contrário da imagem da mulher arrependida que vive à margem, Maria era alguém que caminhava com pessoas importantes, discutia ideias, participava da missão e contribuiu de forma direta para o impacto que a mensagem de Jesus teria no mundo. Agora pense no Brasil. Imagine quantas mulheres brasileiras, empresárias, chefes de família, líderes comunitárias, profissionais que seguram o lar e sustentam a casa menos foram ensinadas que espiritualidade é apenas submissão. Imagine quantas foram afastadas de posições de liderança porque lugar de mulher não é no púlpito, não é na administração, não é no comando. A revelação de que Maria era financeiramente poderosa ameaça essa estrutura. Ela desmente séculos de discursos que colocaram mulheres como auxiliares e nunca como líderes completas. E o mais interessante é que esse detalhe, tão claro nas Escrituras, foi sendo apagado da cultura religiosa brasileira ao longo do tempo. Porque uma Maria rica, autônoma, influente e respeitada, não combina com a narrativa construída para diminuir seu papel. Ela não se encaixa no molde de penitente nem na figura do mulher perdoada usada para reforçar a fragilidade feminina. Ela é forte demais. Ela tem voz demais. Ela tem recursos demais. E líderes religiosos ao longo da história sabiam que isso seria inconveniente. Afinal, se os brasileiros entendessem que desde o início do cristianismo, uma mulher financiou e impulsionou a missão de Jesus, então quem poderia dizer hoje que mulheres não podem liderar igrejas, movimentos, projetos e ministérios inteiros? Maria Madalena desmonta essa ideia antes mesmo dela existir. Ela mostra que mulheres sempre tiveram menos e ainda têm menos lugar no protagonismo espiritual. E é justamente por carregar esse poder, esse prestígio e essa autonomia que Maria foi, muitas vezes rebaixada nas narrativas posteriores. Porque quando uma mulher tem recursos, liderança, influência e espiritualidade profunda, ela se torna impossível de controlar. E é exatamente essa Maria que nos leva ao próximo segredo. O momento em que ela se torna a primeira testemunha da ressurreição, o evento que mudaria a história para sempre. Capítulo 9, menos a primeira testemunha. O momento que mudou a história do mundo, e a igreja tentou apagar. Imagine a madrugada mais silenciosa da história. Jerusalém ainda dormia, as ruas estavam vazias, e o vento frio tocava as pedras antigas enquanto a cidade tentava digerir o horror da crucificação que havia acontecido 2 dias antes. Os discípulos estavam escondidos, apavorados, se perguntando se seriam os próximos, mas havia uma mulher, só uma a menos, que não fugiu, não se escondeu, não abandonou o corpo de Jesus. E quando o sol ainda nem tinha tocado o horizonte, foi ela quem caminhou sozinha até o túmulo. Maria Madalena. No Brasil, acostumado a ouvir que mulher não vale como testemunha, que mulher não pode liderar, que mulher não deve estar à frente. Esse detalhe precisa ser dito com força. A primeira pessoa a testemunhar o acontecimento mais importante do cristianismo, menos a ressurreição, foi uma mulher. Agora imagine a cena como se fosse um filme. Maria chega ao túmulo com um coração apertado, carregando perfumes e especiarias, porque para ela Jesus merecia ser honrado até o fim. Não havia soldados, não havia discípulos, não havia ninguém. Apenas ela. Quando ela encontra a pedra removida, quando percebe que o corpo não está mais ali,
Sua mente entra em choque. Não era um milagre que ela imaginava naquele instante. Era medo, era desespero, era a sensação de perder Jesus 2 vezes. E é nesse momento de dor profunda que a história muda para sempre. Porque quando ela se vira, ela via algo, uma presença viva. Uma presença impossível. Uma presença que não deveria existir. E essa presença diz seu nome. Não mulher, não seguidora, não pessoa qualquer. Ele diz Maria. Porque só quem ama chama pelo nome. Só quem reconhece a alma chama assim. Só quem vê a verdade enxerga além do medo. E quando ela finalmente entende quem está diante dela, menos quando percebe que está olhando para Jesus vivo, o mundo muda. Nada mais seria igual. A fé cristã nasce ali. A esperança renasce ali. O futuro se abre ali. Mas repare, nenhuma autoridade estava presente. Nenhum apóstolo estava presente. Nenhum homem estava presente. Apenas ela. É Maria quem recebe a missão que definiria a fé de bilhões de pessoas. Vai e diga a eles. Essa frase tão simples, tão curta, tão profunda, derruba 2000 anos de hierarquias. Jesus confiou a maior notícia da história, menos a vitória sobre a morte, menos a uma mulher. E por que isso é tão poderoso para o público brasileiro? Porque o Brasil é um país onde muitas mulheres carregam a família nas costas. Sustentam a casa, criam filhos sozinhas, enfrentam violência, superam crises, mas ainda são subestimadas em ambientes religiosos. Quantas brasileiras já ouviram que não podem pregar, não podem liderar, não podem ensinar? Quantas vezes disseram a elas que seu papel é sempre ficar atrás, mesmo quando são elas que mantêm tudo de pé? Maria Madalena quebra essa lógica. Ela é a primeira testemunha, o primeiro apóstolo da ressurreição. E ao longo dos séculos esse fato foi sendo suavizado, diminuído, transformado em detalhe, porque admitir que a fé cristã começa com o testemunho de uma mulher seria reconhecer o que muitos sistemas religiosos não querem reconhecer, que o poder espiritual feminino é central, essencial, fundador, não secundário. Maria Madalena não viu a ressurreição por acaso. Ela viu porque ficou, porque não fugiu, porque permaneceu. E essa permanência menos essa coragem devastadora, essa força emocional, essa fé inabalável é o que fez dela a primeira a testemunhar o maior milagre da história. E é isso que nos leva ao próximo segredo. O papel que ela assumiu depois, quando muitos acham que ela desapareceu. Mas na verdade ela continua e sua liderança foi tão forte que precisou ser apagada. Capítulo 10 menos a líder apagada, a missão misteriosa de Maria Madalena depois da ressurreição. Depois da ressurreição, a maioria das narrativas tradicionais simplesmente deixa Maria Madalena desaparecer. É como se de repente a mulher que sustentou o movimento de Jesus, que permaneceu quando todos fugiram e que recebeu a maior revelação da fé cristã, tivesse deixado de existir. Mas, segundo tradições antigas, manuscritos não canônicos e relatos que sobreviveram através de monges, comunidades clandestinas e histórias levadas pela boca do povo, Maria não desapareceu. Ela continuou a missão. E essa é justamente a parte que se tornou incômoda demais para sobreviver intacta na história oficial. Em várias tradições cristãs orientais, antigos textos gnósticos e relatos preservados no sul da França, aparece a mesma imagem. Maria Madalena como líder, não uma seguidora secundária, não uma coadjuvante, mas uma pregadora, uma mestra, uma voz que falava com autoridade, com profundidade, com uma compreensão tão íntima dos ensinamentos de Jesus, que muitos acreditavam que ninguém, nem mesmo Pedro, conseguia interpretar a mensagem com tamanha clareza. E é aqui que a história começa a mexer com estruturas. Porque se Maria realmente assumiu um papel central após a ressurreição, como sugerem esses relatos antigos, isso significa que o cristianismo primitivo não era apenas liderado por homens. Significa que desde o começo, mulheres ensinavam, lideravam comunidades, interpretavam ensinamentos e guiavam discípulos. Agora imagine o peso disso no Brasil de hoje, onde tantas mulheres ainda são barradas em posições de liderança religiosa. Imagine o impacto de reconhecer que o primeiro movimento cristão talvez tivesse uma mulher como uma das suas principais vozes. Não como exceção, mas como referência. Segundo tradições que circularam durante séculos, Maria Madalena teria viajado pela região do Mediterrâneo após a ascensão de Jesus. Algumas versões afirmam que ela pregou na Ásia Menor, outras que ela chegou até o sul da atual França, onde teria continuado sua missão, ensinando, formando discípulos e transmitindo uma visão espiritual mais profunda e mais compassiva do que aquela que começava a emergir nas disputas entre alguns dos apóstolos homens. E é aqui que a história ganha um tom quase cinematográfico. Enquanto Pedro e outros líderes discutiam sobre regras, estruturas e autoridade, Maria, segundo esses relatos, se concentrava em transmitir o coração da mensagem menos cura, compreensão, compaixão, transformação interior. A pergunta que fica é:
Por que essa parte da história não aparece nos sermões brasileiros? Por que não aprendemos sobre essa Maria que inspira, ensina, lidera e transforma? A resposta é tão antiga quanto o próprio cristianismo institucional. A autoridade. Se uma mulher teve papel tão influente na formação das primeiras comunidades, então por que tantas tradições posteriores proibiram mulheres de falar, ensinar e liderar? Se Maria continuou a missão com força e autonomia, o argumento de que liderança espiritual não é lugar de mulher cai por terra. Por isso, ao longo dos séculos, muitas dessas tradições foram colocadas à margem, tratadas como lendas, minimizadas ou esquecidas. Porque Maria Madalena como líder não combina com a narrativa que favorece apenas vozes masculinas. Mas o fato é que essa imagem de Maria menos forte, ativa, missionária, influente menos continua viva em algumas regiões da Europa, em manuscritos estudados por historiadores e em comunidades cristãs antigas, que preservaram seu legado. E se essa visão for verdadeira, mesmo que parcialmente, ela nos obriga a enxergar Maria não como um nome secundário do Evangelho, mas como uma das raízes da espiritualidade cristã. Uma raiz feminina, uma raiz poderosa, uma raiz impossível de apagar. E é exatamente essa raiz que nos prepara para o momento mais delicado e profundo de todos, o segredo. Emero One, onde o significado espiritual de Maria Madalena ressurge não apenas como história, mas como espelho do poder que existe em cada pessoa. Capítulo 11 - o círculo fechado. Como Maria Madalena foi silenciada para proteger o poder de alguns homens. Se existe uma pergunta que atravessa séculos e provoca desconforto em quem estuda o cristianismo primitivo, é esta: se Maria Madalena foi tão importante, tão presente, tão influente, como sua imagem se transformou tanto? Como uma líder, financiadora, testemunha da ressurreição e figura central das primeiras comunidades se tornou, em tantas narrativas posteriores, uma mulher diminuída, fragilizada e até difamada? A resposta envolve algo que o Brasil conhece muito bem: estruturas de poder. Desde as primeiras décadas após a morte de Jesus, surgiram tensões internas dentro do movimento cristão. De um lado, havia discípulos que acreditavam em uma espiritualidade baseada na experiência direta, na transformação interior, na compreensão profunda das parábolas e no valor igualitário entre homens e mulheres. Do outro, líderes que tentavam organizar uma estrutura, criar normas, estabelecer hierarquias e definir quem tinha autoridade para ensinar e interpretar a mensagem. E é nesse cenário que a figura de Maria Madalena se torna um problema, porque ela não se encaixava em nenhuma caixa. Ela não tinha cargo formal, mas tinha autoridade espiritual. Não tinha título institucional, mas tinha respeito. Não tinha posição oficial, mas tinha proximidade com Jesus. Experiências únicas e uma compreensão que muitos homens simplesmente não tinham. Para alguns isso era inspirador. Para outros era ameaçador. Tradições antigas mostram disputas, especialmente entre Pedro e Maria, nas quais Pedro questionava por que Jesus teria revelado certas coisas a uma mulher e por que ela deveria ser ouvida. Esse tipo de tensão ecoa até hoje em igrejas brasileiras, onde mulheres ainda precisam pedir permissão para falar, ensinar, cantar, liderar orações ou orientar comunidades. O apagamento de Maria não foi um acidente histórico. Foi um processo lento, calculado, consolidado por séculos de discursos, manuscritos escolhidos e versões oficiais. Ao longo dos primeiros concílios e debates teológicos, textos que davam voz a mulheres foram ignorados ou declarados heréticos. Líderes femininas foram esquecidas. Tradições espirituais conduzidas por mulheres foram suprimidas. E o resultado é o que a maior parte dos brasileiros conhece hoje: uma história filtrada, editada e moldada para sustentar uma estrutura onde apenas alguns poderiam ocupar o topo. Mas por que isso continua sendo tão relevante hoje? Porque o Brasil é um país onde mulheres sustentam igrejas inteiras, carregam ministérios nas costas, lotam cultos, mantêm comunidades vivas mas ainda ocupam muito pouco espaço de liderança oficial. E quando olhamos para a trajetória de Maria, percebemos que essa desigualdade não faz parte da mensagem original. Não está nas atitudes de Jesus. Não está no espírito que ele transmitiu. O silêncio imposto sobre Maria Madalena não fala sobre ela, menos fala sobre quem tinha medo dela, sobre quem não queria que seu exemplo inspirasse outras mulheres, sobre quem entendeu que, se Maria estivesse no centro da história, não haveria justificativa para excluir a metade feminina da humanidade do protagonismo espiritual. Mas mesmo apagada, ela resistiu. Mesmo diminuída, ela sobreviveu. Mesmo distorcida, ela atravessou séculos e chegou até nós fragmentada, mas viva. E é justamente nesses fragmentos que encontramos o segredo número 1. O segredo que não fala apenas sobre Maria Madalena. Ele fala sobre você, sobre seu poder interior, sobre seu papel espiritual, sobre aquilo que foi escondido não apenas para limitar Maria, mas para limitar cada pessoa que poderia se inspirar nela. Agora estamos prontos para revelar o segredo mais profundo, mais incômodo
e mais transformador. Capítulo 12-O segredo número 1. O poder que Maria Madalena representa e que foi escondido não para protegê-la, mas para controlar você entre todos os segredos de Maria Madalena. Existe um que não está escondido em nenhum manuscrito secreto, nenhum evangelho proibido, nenhum texto perdido. É um segredo que sempre esteve diante dos olhos, mas que precisava ser apagado para que certas estruturas permanecessem intactas. Esse segredo não fala apenas sobre quem ela foi, ele fala sobre o que ela simboliza. E é justamente por isso que ele é tão perigoso. Ao longo das tradições espirituais mais antigas, Maria Madalena é mostrada como alguém que enxergava aquilo que outros não conseguiam ver. Ela compreendia ensinamentos que não eram apenas palavras, mas caminhos internos. Não era apenas seguidora a ir a interprete. Não era apenas discípula a ir à iniciada. Em várias tradições místicas, Madalena representa aquilo que muitos chamam de sabedoria interior, intuição espiritual, consciência desperta. Ela simboliza a união entre conhecimento e sensibilidade, entre entendimento e coração, entre força e compaixão. E esse é o segredo número 1. Maria Madalena representa o poder espiritual que não pode ser controlado por hierarquias externas, porque nasce dentro de cada pessoa. É o poder que não depende de templos, cargos, títulos, aprovação ou permissão. É o poder que não precisa de intermediários. É o poder que se manifesta quando alguém entende sua própria conexão com o divino, sem precisar de autorização para existir. E é exatamente isso que muitas tradições posteriores tentaram apagar, porque uma Maria poderosa desperta poder em outras pessoas. Uma Maria que lidera, inspira outras mulheres a liderar. Uma Maria que entende, desperta outras mentes. Uma Maria que se levanta, levanta um povo inteiro. E é isso que algumas estruturas não toleram. O Brasil sabe bem como isso funciona. Por séculos, ensinaram ao povo brasileiro que espiritualidade é algo distante, reservado a poucos, mediado por figuras que dizem quem pode e quem não pode se aproximar de Deus. Mas Maria Madalena rompe esse modelo. Ela lembra que o sagrado não está longe, ele está dentro. Ela mostra que a mensagem não é propriedade de um grupo. Ela é experiência viva. Ela prova que o divino não escolhe pela aparência, pela posição social, pelo gênero ou pela hierarquia, menos escolhe pelo coração desperto. Quando ela reconhece Jesus no jardim e ele a chama pelo nome, esse gesto revela algo que atravessa milênios. O encontro com o divino é íntimo, direto, pessoal e intransferível. Não é algo que alguém entrega a você. É algo que nasce de dentro de você. E é por isso que o segredo número 1 precisou ser abafado, não por medo de Maria, mas por medo do que sua história desperta nas pessoas. Se Maria Madalena é símbolo do poder espiritual interior, então ninguém pode controlar esse poder. Ninguém pode ditar quem merece. Ninguém pode limitar quem pode ensinar, falar, liderar, curar, transformar. Esse segredo fala com cada mulher brasileira que já foi silenciada, diminuída ou empurrada para o segundo plano. Fala com cada homem que foi ensinado a esconder sua sensibilidade e sua espiritualidade profunda. Fala com cada pessoa que cresceu acreditando que não era suficiente para se conectar com Deus. Maria Madalena mostra que você não precisa de permissão para despertar seu valor espiritual. Não precisa de aprovação para ter voz. Não precisa de um título para ser instrumento de transformação. O poder que apagaram nela é o mesmo que tentaram apagar em você. E agora, ao recuperar sua história, você recupera também um pedaço da sua própria identidade espiritual. O segredo número 1 não é sobre algo que Maria guardou. É sobre algo que você perdeu e que agora pode recuperar. O direito de reconhecer sua própria luz, seu próprio caminho e sua própria conexão com o divino. Isso é o que realmente foi escondido. Não uma história secreta, mas um poder silencioso, profundo e absolutamente indestrutível. A história de Maria Madalena não é apenas um resgate histórico, é um espelho colocado diante de cada um de nós. Durante séculos, tentaram apagar sua força, sua inteligência, sua liderança e sua profundidade espiritual. Tentaram transformá-la em tudo o que ela não era, porque reconhecer quem ela realmente foi significaria devolver poder a milhões de pessoas que aprenderam a se ver como pequenas. Mas agora que você conhece esses 10 segredos, agora que atravessou cada capítulo desta verdade encoberta, não tem mais como voltar atrás. A imagem distorcida caiu, a poeira histórica foi levantada. A verdadeira Maria Madalena, menos a líder, a ensinadora, a financiadora, a intérprete espiritual, a testemunha da ressurreição, voltou ao centro da narrativa. E ao recuperar ela, você recupera também o direito de enxergar sua própria força, sua própria intuição, sua própria ligação com o divino. Então me diga, qual desses 10 segredos mais te abriu os olhos? Qual verdade mexeu com você? Comenta aqui embaixo porque esse diálogo é fundamental para manter essa história viva. E se essa jornada tocou seu coração, não esquece.
Deixa o like agora, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade. A luz de Maria Madalena atravessou 2000 anos para chegar até aqui. Agora é sua vez de fazer essa luz continuar.